sempre bom estar participando junto com você aqui das nossas lives da comunidade Transformar. Deixa eu me apresentar, eu sou Tati Lima, psicanalista, mentora emocional e espiritual. E sou apaixonada por cuidar do emocional, por instruir e mostrar o caminho do bem. E nesses momentos em que a gente está aqui na live, nós estamos sempre buscando contribuir para o bem na sua vida, contribuir para a oportunidade de você se perceber como se curar, contribuir para a sua família, contribuir para o seu interior. Então esse é um momento do dia muito especial para a gente, muito especial para mim, onde eu posso sim desenvolver a boa gratidão e compartilhar contigo alguns conhecimentos, algumas orientações e receber, é claro, o seu carinho, o seu feedback. Aí, obrigado pelos corações. Como me alegra quando sobem esses corações. E receber aí o seu carinho, o seu feedback acerca do que nós desenvolvemos aqui, que é falar sobre cura emocional, cura interior, que é mostrar alguns processos na prática, que é esclarecer algumas dúvidas, que é deixar uma boa palavra de orientação, seja no campo da psicanálise como profissional, seja no campo do coaching como profissional, ou no campo da espiritualidade como mentora e ministra, né? Eu acredito que todo ser humano, toda a humanidade, ela é formada por partes que se complementam, que interagem entre si. E é muito importante a gente sempre lembrar que o corpo ele não vive sem uma alma, e uma alma ela não vive nesse mundo que nós estamos aqui sem um corpo, tá certo? E é muito interessante perceber que o corpo sente os impactos do que acontece na alma, e aí é preciso parar para olhar um pouquinho o que está acontecendo na alma. E na alma tem os seus pensamentos, tem as suas emoções, tem os seus sentimentos, tem os seus comportamentos escolhidos e aprendidos, e todos eles vão fazer parte dessa dinâmica de relacionamento interno. Então, às vezes, o que eu percebo muito quando as pessoas vêm conversar comigo, seja na mentoria, seja na nossa sala de aula presencial ou online, eles perguntam muito sobre essas dinâmicas, né? Sobre aprender a observar essa dinâmica, que é tão importante para entender o que está acontecendo na sua alma e para buscar um caminho, uma estratégia para se curar. Então, na live de hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre algumas dúvidas ou trazendo alguns esclarecimentos sobre algumas perguntas que são feitas na nossa rotina, como eu disse, seja na sala de aula, seja no atendimento de mentoria, seja numa orientação em grupo, sobre essas questões das partes do corpo, da alma e do espírito ou da espiritualidade. É muito importante você parar para pensar um pouco e perceber que para que o seu corpo seja curado, para que haja uma cura interior, vamos dizer assim, o primeiro tema vamos usar assim, cura interior, o que é isso? Existe um equívoco em alguns ensinamentos e orientações que a gente percebe em determinar, digamos assim, que somente uma forma de olhar as circunstâncias é a que é a correta para um processo de cura. Muitas pessoas focam na parte racional, mental, né? Você precisa entender o que acontece para ser curado. Outras focam somente no emocional, você precisa sentir para ser curado. Outras entendem que é um comportamento, né? Você precisa ver a forma com que você reage. E é muito interessante que ao longo de 20 anos de estudo e mais de 4 séculos de vivência de vida, estando com pessoas e olhando para mim mesmo, eu tenho percebido essa necessidade da formatação do que é importante para que haja o processo de cura. Você tem que fazer assim, você precisa só entender, é só mental, é só neurociências, é só espiritualidade, né? É só sociedade, é só comportamento. E aí é muito comum a gente encontrar, por conta da necessidade de criar métodos para que se explique um processo. Como assim, Tati? Vamos dizer que
você vai fazer um bolo e aí você precisa de uma receita, certo? E você vai seguir o passo a passo da receita para que haja um bolo gostoso. A princípio, quando você vai fazer esse bolo, você quer que ele seja gostoso, que ele seja bonito. Então você tem uma receita, você tem um método a ser seguido. E isso é bom e faz bem, porque organiza o passo a passo, a mistura dos ingredientes, aquilo que é necessário para um bom resultado. A metodologia é extremamente saudável e importante para a dinâmica da vida. Mas quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de cuidar da alma, quando a gente fala sobre cura interior, é preciso entender que o método criado, ele não deveria fechar possibilidades de forma com que você entendesse que só um jeito é o jeito certo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na comunidade a gente recebe muitos alunos e perguntas, muitas pessoas extremamente inteligentes, sabe? Apaixonadas pelo conhecimento, e eu adoro conversar com gente assim. E eu percebo que a maioria vem com um olhar focado para um método estruturado, um método mental. Como assim, Tati? Vamos lá. Alguns falam assim, olha, eu preciso entender o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo para que eu possa melhorar. E aí eles começam a utilizar uma dinâmica que na psicanálise nós vamos chamar de formação reativa, que é trazer tudo para a parte lógica das coisas. É como se somente entendendo tudo, somente tendo informações palpáveis, científicas, informações provadas, é que vai ser funcional e vai ser real. Eu entendo que a boa ciência, o campo de pesquisa, ele é poderoso e que graças a Deus que existe, porque a gente evolui através do campo de pesquisa e através da evolução das informações e do método. Mas quando a gente fala de alma humana, por mais que exista um método, não há como você medir o que sente uma alma humana. Não há como você medir o nível da força da experiência do que a sua alma sentiu. Em 20 anos de atendimento de psicanálise e mentoria, eu tenho percebido que as experiências são únicas e podem ser uma coisa simples para mim, mas para quem viveu, foi extremamente intenso. Então, se eu formular um método onde, por exemplo, eu entender que receber a comida no horário certo é uma coisa simples e não é tão importante, porque eu entendo que é simples, se alguém chega até mim para o atendimento da mentoria e viveu uma situação onde ficava muito tempo sem se alimentar no horário correto, e aquela pessoa entende que aquilo machucou demais, se eu, como profissional da alma, profissional que cuida de almas, melhor dizendo, eu ouvir aquilo e entender que é simples, ele só comia fora do horário, e eu não ceder espaço para a intensidade daquela experiência, eu posso perder a oportunidade de cuidar e curar da alma naquele ponto de ferida, entende? Porque para mim, profissional, não comer no horário é uma coisa simples, mas para aquela pessoa representou um abandono, representou uma dificuldade afetiva, representou uma dor muito grande que foi marcada dentro da alma, dentro do inconsciente. Então, todas as vezes em que você observa demais somente o método e você esquece de observar as outras áreas das sensações e dos sentimentos humanos e das emoções, você acaba racionalizando, acaba usando a formação reativa de maneira inadequada e aí não consegue alcançar a profundidade do que é a experiência, do que foi sentir para aquela pessoa. Então, alguns alunos chegam até a gente aqui na comunidade, chegam até mim para poder perguntar e geralmente eles querem obter muito conhecimento, que é muito bom. Eu gosto muito de transmissão de conhecimento saudável. Mas eu costumo dizer que somente o conhecimento,
ele não aprofunda e não capacita o aluno para poder buscar a verdade do direcionamento para o bem, para aquela alma, entende? E por que eu falo isso? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito, de uma espiritualidade. Então, se o seu corpo está fragilizado e está sentindo o impacto das emoções, é sinal de que essas emoções foram marcadas, foram feridas, e por causa disso, o eco que ela está fazendo em você é dolorido. Então eu preciso entender um pouco sobre as suas emoções. Mas quando a gente fala de emoções, a gente vai falar sobre as experiências vividas antigamente, lá na sua primeira infância, e que acabaram ecoando no jeito de você sentir. Agora, além da experiência, tem o jeito que você sentiu. Então, o jeito que você sentiu gravou uma marca dolorosa. Essa marca dolorosa, ela vai agir como um filtro quebrado ou um óculos com a lente suja que distorce tudo que você vê, tudo que você sente. Só que quando você é criança, na primeira infância, principalmente, a criança ela não tem uma seleção muito boa, ela não consegue selecionar muito bem, separar o emocional de como ela vai assimilar aquilo que foi dito e ensinado para ela como verdade. Então ela vai captando, ela vai absorvendo tudo, ela vai trazendo para si a responsabilidade daquilo que sente e percebe. E é muito interessante que essa criança ela não faz distinção entre o que é bom para ela e aquilo que não é tão bom. É por isso que eu falo muito sobre a infância, é por isso que os nossos atendimentos, é por isso que nas nossas mentorias, nas nossas imersões, a gente sempre volta no ponto sobre a infância. Por quê? Para que você aprenda agora sim a olhar a sua alma e as marcas que foram na sua alma e você comece a encontrar os pontos que precisam ser curados. E você comece a perceber as suas experiências pessoais lá da primeira infância e que de alguma maneira se repetem na vida adulta, ecoam na vida adulta, ou como eu gosto de dizer, gritam na vida adulta. E agora na vida adulta você tem dificuldades de comportamento, dificuldades de decisões, você tem dificuldades para se posicionar como um adulto amadurecido, amadurecida, né? Você tem dificuldade para tomar decisões, você tem dificuldades para dar cortes, limites, você tem dificuldades de dizer não, ou então só diz não, entende? Você é levado a extremos, aonde todos os extremos são danosos. E essas primeiras marcas emocionais, elas são feitas na infância. Então, para que você precisa passar por um processo de reconhecimento para que haja cura interior? É preciso para que você encontre a marca e você remodele a forma com que você sente isso que você vê. Vamos pegar um exemplo prático, né? Digamos que você recebeu um presente de infância, um ursinho na infância, e durante muito tempo esse ursinho lembrava o carinho daquela pessoa por você. A vida passa, você cresce, o ursinho se perde pelo caminho da vida, né? Os presentes somem, ficam velhos, enfim, você não tem mais esse urso na sua mão, mas você tem esse urso na sua memória, você tem esse urso junto com o carinho e afeto que aquela pessoa te deu, você tem esse urso gravado dentro de você, você tem esse urso internalizado. Então, todas as vezes em que você lembra desse ursinho, você vai lembrar também do carinho, do amor, do afeto, você vai lembrar da pessoa, você vai trazer à sua memória algumas emoções boas junto disso. Isso acontece com as emoções boas e também acontece com as emoções tóxicas. Então, digamos que esse urso, ele também está vinculado com uma violência que você sofreu. A mesma pessoa que te presenteou foi a pessoa que te agrediu na infância. Então, quando você cresce, tudo se mistura. Compreende? A memória da dor vai vir misturada à memória de prazer.
E na vida adulta o comportamento acaba ficando misturado, embolado, às vezes agressivo, às vezes depressivo, às vezes incapacitado, às vezes exagerado. Aí depende muito da personalidade que você formou. Mas o fato é que essa memória, ela sempre volta, essa emoção, ela sempre volta. E ela volta rodeada das interpretações que você gerou ao redor dela na infância. E agora ecoa na vida adulta. E na vida adulta, agora consciente, você precisa aprender a identificar essas marcas e precisa aprender a liberar esse modelo que você aprendeu e aprender uma outra forma de se expressar emocionalmente. E aí é quando eu gosto de ressaltar que o método é bom para encontrar a forma. Agora, o modelo de expressão é muito pessoal. É claro que como psicanalista, eu sou apaixonada pela fala, né? Eu gosto de ouvir, eu quero que o meu analisando fale, porque o psicanalista freudiano, principalmente, ele precisa de interpretar a fala. Mas hoje, como profissional, já com várias formações, eu consigo perceber que não é somente pela fala que se processa a cura. O corpo, ele precisa também se expressar. E quando o corpo se expressa, ele consegue colocar para fora forças e intensidades que nem sempre ganham uma voz, uma fala. Qual é o exemplo disso? Quantas vezes você já viveu uma experiência de querer falar alguma coisa e não conseguir? Porque a mente não formulava, a mente não encontrava as palavras corretas. Quantas vezes você sentiu no corpo algo que você não conseguia expressar? Então, quando isso acontece, você precisa agora aprender a cuidar das expressões do seu corpo. E quando a gente fala expressões do corpo, o termo correto é liberações bioenergéticas, onde você vai se movimentar, onde você vai permitir com que o corpo flua com movimentos orientados por um método, mas o corpo vai sentir a vazão da expressão. Você vai movimentar a omoplata, os ombros, você vai movimentar o abdômen, você vai movimentar as pernas, os braços, você vai movimentar o pescoço. E aí você vai movimentando e você vai aprendendo a tocar o corpo com técnicas de liberação bioenergética e com técnicas de liberação facial, miofacial, que o seu corpo acaba expressando através dos gestos e movimentos uma série de emoções, uma série de apertos, uma série de leituras que você não sabia lidar com elas, mas agora, porque você aprendeu a expressá-las pelo corpo, você começa a liberar essa informação e você se sente melhor, se sente mais saudável. É por isso que aqui na comunidade, para quem é nosso aluno em psicanálise, a gente, além da teoria, além de ensinar acerca de como acessar o inconsciente, as emoções, e a fazer uma releitura desse inconsciente para que haja o processo da cura, para que haja o reconhecimento da personalidade, a gente também traz ensinamentos sobre técnicas de respiração. A gente também pratica, é na prática, a técnica de respiração para que você aprenda a sentir em você primeiro o que é uma liberação emocional através dessa técnica, e essa técnica vai fazer com que o seu corpo sinta alívio e depois de aliviado, o seu emocional pode se expressar de maneira saudável. Então é muito importante o aluno ou você que quer saber sobre como estudar psicanálise ou quer saber sobre como aprender a acessar o inconsciente emocional para ser curado, é preciso entender que não tem como você trilhar um caminho de cura observando apenas uma forma metodológica. Você vai precisar aprender a cuidar do seu corpo, porque, como eu gosto de dizer, o seu corpo é poderoso e ele mostra o que está com problemas através dos sintomas. Então, os sintomas, eles são o ponto-chave para entender aonde precisa ser curado. Eu estou com um sintoma na garganta. Eu estou com um sintoma no estômago. Eu estou com um sintoma na pele.
São muitas manchas roxas, a minha garganta está sempre inflamando, eu não consigo engolir direito, meu estômago está sempre com muita acidez. Aí a gente vai observando quais partes do corpo estão ligadas ao sistema emocional. Sim, as emoções estão totalmente ligadas no seu corpo. Então, quando a sua emoção não está legal, quando há muitas repetições de sintomas, quando você acaba percebendo o que hoje é chamado de doença psicossomática e Freud chamava de histeria conversiva, a gente vai percebendo que o corpo começa a sentir a partir daquilo que o emocional sente. Por exemplo, se você está com a pele muito ressecada, sem emoliência, aparecem muitas manchas, muitos roxos, repetitivamente, aparecem muitos carocinhos, muitas alergias. Isso significa que você está se sentindo emocionalmente desprotegida, desprotegido. E aí é preciso fazer uma busca, uma procura de como o seu emocional se sente, de que desde quando, melhor dizendo, desde quando o seu emocional sente essa desproteção e como você aprendeu a somatizar para a pele. Ah, Tati, mas o meu problema é na minha garganta está constantemente inflamada. E aí você vai precisar verificar na sua história de vida quantas vezes você teve que ficar calado, calada, sem falar nada nem expressar nada, ou quantas vezes você se sentiu, vamos usar essa expressão, é um pouco puxada, mas eu vou usar assim, um zero à esquerda. Quantas vezes você se sentiu anulada, quantas vezes você se sentiu colocada de lado e você não pôde expressar a sua verdade. Por causa disso, a garganta, que é a localização da sua identidade, e se você quiser entender mais sobre isso, você vem estudar com a gente, a sua identidade se expressa nessa região, e aí nessa expressão você adoece, porque você está há muitos anos repetindo um processo de adoecimento, onde você não se autoriza a curar. Então o corpo ele é importante demais, ele mostra como os sintomas reagem, e aí também mostram quais são as emoções que reagem, mas você precisa aprender a verificar quais são. A sua alma é poderosíssima. E aí é muito interessante porque eu quero te perguntar hoje, como vai a tua alma? Como você está nutrindo ela? Porque com o corpo, de repente, você está comendo aí uma comida saudável, está fazendo uma dieta boa, né? Saiu dos refrigerantes, diminuiu os doces, né? Maneirou nos lanches e está conseguindo ter uma alimentação nutricional um pouco melhor. Ótimo! Mas e com a alma? Será que você também está nutrindo a sua alma daquilo que é bom? Será que você consegue perceber com quais emoções você consegue se agarrar mais para que a sua alma seja alimentada de maneira mais saudável? Será? Será que você consegue filtrar, selecionar quais são as emoções e fatos e acontecimentos em que você dá mais importância ou menos importância? Será que você consegue perceber isso? E aí, com quais afetos você está nutrindo a sua alma? Porque imagina, uma pessoa quando está com uma alma ranzinza, cinza, como eu falo, não que eu não goste do cinza, mas é só pra gente ilustrar. Em qualquer lugar que ela vai, ela fica muito resmungona, reclamona, cri-cri, né? A pessoa fica reclamando de tudo. Então, se a pessoa vai no mercado, ela vai reclamar do preço. Se a pessoa ela vai reclamar da fila, ela vai reclamar que o atendente está demorando, ela vai reclamar que o dia está muito sol, que o dia está abafado. Se estiver chovendo, vai reclamar que está chovendo. Se tiver muito dinheiro, vai reclamar que está gastando dinheiro. Se tiver pouco, vai reclamar que tem pouco dinheiro, sabe? É uma pessoa que sempre vai buscar ver do lado de fora as coisas mais difíceis, porque ela está precisando nutrir dentro dela essa raiva e essa toxicidade. Então, todas as vezes em que ela nutre essa toxicidade, o que ela faz? Ela se mantém adoecida
se mantém num processo que ela já conhece. Pode ser ruim, a reclamação pode ser chata, pode provocar problemas de hipertensão, por exemplo, mas essa pessoa conhece esse nível de reclamação. É a vida, é o ambiente que ela conhece. Então ela começa a buscar do lado de fora situações, vivências e pessoas que vão satisfazê-la nisso, compreende? E aí vira aquela pessoa que reclama de tudo, sempre buscando se nutrir daquilo que dói. Tá fazendo sentido para você? Deixa eu subir o coraçãozinho. Ela teve a oportunidade de sair, andar, teve a oportunidade de comprar, né? Teve a oportunidade de apreciar o sol ou ter a oportunidade de andar na chuva, mas essa pessoa escolhe, ao invés de olhar para algo bom e para o bem, ela escolhe emocionalmente e inconscientemente olhar para aquilo que dói, porque dentro dela está cheio de dor. Então, mesmo sendo dor e mesmo sendo uma situação incômoda demais, mesmo trazendo desgastes, essa pessoa passa a reclamar de tudo o tempo todo. Às vezes lembra que existe um sol bom, aí falou uma coisinha boa, mas de cada 10 palavras, 9 são difíceis e uma só é boa. A alma, quando ela é nutrida das dores, você procura do lado de fora pessoas, situações e circunstâncias que vão repetir essas dores. Aí, uma aluna virou para mim e falou assim: ué, Tati, mas não deveria ser ao contrário? Justamente porque doeu, a pessoa não deve procurar o contrário do que aconteceu? Não é justamente porque doeu, a pessoa, porque é tóxico, a pessoa tem que procurar fazer diferente? Olha, essa é o raciocínio lógico. Lembra que no início da live, aqui da nosso encontro de hoje, eu comentei que o emocional ele não é lógico? O seu emocional ele não é um raciocínio lógico, ele é um raciocínio que foge à lógica. Porque, pensando de forma lógica, se você tem um sapato apertado que machuca seu pé, mesmo ele sendo um sapato bonito, ele machuca o seu pé, então você não deveria usá-lo, correto? Mas só que quando você calça esse sapato, o sapato se encaixa em alguma coisa e aí você consegue suportar. Então, quando a gente fala do emocional, é fugir às regras lógicas e perceber quais são os sapatos apertados que a gente está calçando, que você está calçando, que você sabe que dói, sabe que machuca, mas na hora de escolher você escolhe o sapato apertado. Assim é com a pessoa com o emocional ferido, assim é alguém com a cura interior, necessitando de cura interior. Assim é com alguém que necessita de cura interior. Ela entende que está machucada, ela entende que dói, ela entende que não vai conseguir sozinha, mas na hora de procurar, ela procura repetições que a mantém na dor. Tá dando para você entender? Faz aí um coração para eu poder acompanhar você também. Se você quiser digitar alguma pergunta, esteja à vontade. E compartilha essa live, gente. Eu esqueci de falar, compartilha aí essa live com alguém. É só você ir nessa parte de baixo do seu Instagram, tem uma setinha, tipo um aviãozinho, e você marcar ali as pessoas, tá certo? Ah, tá compreendendo, show de bola. Desejando perguntar, estejam à vontade, tá bom? E aí, a gente vai percebendo que quando fala de alma, de psique, de estrutura emocional, estruturas que precisam de cura interior, não é um processo tão simples para a pessoa, para você entender que aquilo que te doeu não precisa ser o principal objetivo da sua vida. Só que aquilo que te doeu, ou as situações que doeram, porque às vezes são muitas, elas deixam marcas muito profundas.
Então, todas as vezes em que você tenta voltar para essas buscas de cura e vai cavando e se aprofundando, a tendência natural é que o seu emocional bloqueie, que o seu cérebro bloqueie e que você fique no mesmo estado. Boa tarde, boa tarde. É muito interessante que todas as vezes em que você vive uma marca emocional, vou repetir que é para ficar gravado porque esse é um ponto muito importante e eu tenho percebido como tem curado pessoas entender isso, tá certo? Vamos aqui juntos. Perceba bem, todas as vezes em que você vive uma experiência emocional que te traumatiza, que dói na sua alma, e essa experiência, ela vem às vezes lá da primeira infância, e você começa a buscar o processo de cura interior, você começa a aprender a lidar com esse emocional, você começa a aprender a observar o seu corpo, a mudar os seus hábitos para curá-lo, você começa a perceber o seu comportamento e você começa a mudar os seus comportamentos para curar-se. Você começa a olhar para a sua alma e você começa a perceber aonde doeu e você procura melhorar isso. Instintivamente, o seu cérebro e o seu inconsciente vão agir para que você não consiga, para que você pare o processo de cura. Isso por quê? Porque mesmo sendo um local de dor, mesmo sendo um local de mágoa, mesmo sendo um local que traz à memória pessoas que te feriram, situações angustiantes que você viveu, você conhece esse lugar. E quando você começa a se permitir o processo de cura na sua alma, de cura interior, de cura emocional, você precisa sair desse lugar. Você precisa começar a deixar essas pessoas saírem da sua vida. Você precisa começar a deixar essas experiências saírem da sua vida. Você precisa começar a permitir a você mesma a viver sem ficar falando dessas pessoas o tempo todo, por exemplo. Você precisa começar a se permitir viver entendendo, como eu falo sempre na nossa mentoria emocional, que o bem existe, mas o mal também, e o mal tem o seu papel. Mas mesmo tendo o seu papel, você não pode ficar dando para esse mal legalidade e autorização na sua vida para que ele se repita todas as vezes em que você traz à memória as situações. Como psicanalista, são 20 anos trabalhando com isso. Como mentora emocional, são outros 10 anos. E como mulher e ser humano, eu quero lhe dizer que por mais que doa, você precisa aprender a abrir mão da dor. Porque senão você vai arrastar essa dor para a sua vida todos os dias, o dia inteiro. E isso vai tomar conta de você. E quando você nem percebe, você já falou daquela pessoa 25 mil vezes no seu dia. E de verdade, a pessoa nem lembra que você existe. Mas você está revivendo essa memória todos os momentos de maneira errada. Como psicanalista, eu sempre falo, é necessário voltar na sua história emocional para curar. Mas é necessário voltar para curar. Se você volta na sua história, ou melhor, quando você volta na sua história só por voltar, quando você volta na sua história só para relembrar, quando você volta na sua história para utilizar ela de alguma forma, isso vai te machucar, não vai produzir coisas boas e de verdade, você está permitindo com que as situações dominem a sua vida. Você não consegue ser você. Você não consegue ser sarada, você não consegue ser curada, você não consegue ser produtiva, você não consegue viver a experiência e a potência que você é. Eu sei que quando a gente fala sobre alma, sobre cura interior, eu sei que quando a gente fala sobre experiências emocionais, é tudo muito subjetivo, né? Depende muito da sua interpretação. Mas, assim como o seu corpo, ele vai mostrando os sintomas daquilo que dói e os desgastes que foram feitos, a sua alma também precisa ir mostrando
as mesmas sequências de desgaste e é você quem tem que assumir a responsabilidade de como ser curada disso. E se sozinha não está conseguindo, permita-se pedir ajuda, procurar uma ajuda profissional especializada. Porque, por incrível que pareça, amizades são boas, bons amigos curam, ajudam no processo. Mas nem sempre somente uma conversa de amigos resolve os problemas do seu emocional. Entende? É muito importante perceber o que o seu corpo está dizendo para você, é muito importante perceber o que a sua alma está dizendo para você, e é muito mais importante assumir a responsabilidade de se soltar disso tudo, de entender o porquê que você está vivendo repetições na sua vida que você sabe que doeu, mas de repente, por estar ferido, por estar ferida, você continua levando isso para sua vida e para sua família. Algumas pessoas falam comigo assim aqui na comunidade Transformar, né? A live de hoje eu estou falando sobre perguntas e trocas que nós fazemos aqui com os nossos alunos e com os nossos mentorados. Aí alguém falou assim, não, Tati, mas parando para pensar, se eu vivi uma experiência doída com a minha avó, que foi o exemplo que a pessoa trouxe, eu não deveria querer passar isso para minha filha. Mas na prática a gente sabe que alguma coisa impulsiona e você vai lá e faz com a sua filha o que sua avó fazia com você. Mesmo você sabendo que não é bom, mesmo você sabendo que provoca dores, mesmo você sabendo que nem sempre você é essa pessoa, mas quando você viu você já fez, o temperamento não controlou, já falou, já foi, já aconteceu, mas você fez um desgaste no outro. E é muito interessante quando a gente vai cuidar e falar do emocional, é que nessas situações de dor repetidas, que são repetições, pode parecer estranho, mas você repete a mesma dor porque através da dor você reconhece a sua avó. Olha que interessante como é forte esse processo de contato e legalidade. As suas emoções repetem aquilo que dói, porque mesmo doendo, você reconhece que faz parte da sua avó, da sua mãe, do seu tio, da sua tia. Então as repetições afetivas, elas acabam sendo elos invisíveis. Diz para mim aí, digita se você está compreendendo, se está acompanhando. Compartilha o bem, o que você está sentindo. Quem chegou agora, seja mais do que bem-vindo, bem-vinda. Tá certo? Nesse mês de abril, as nossas lives serão sempre às 14h02. Às 2h02 da tarde. Nesse mês de abril, de segunda a sexta, tá certo? Vamos lá. Fala pra mim, digita aí, é isso mesmo, não é, não entendi, repete de novo, tô entendendo, é dessa forma. Fala comigo. Digita aí. O que você está interpretando sobre a legalidade e as lealdades invisíveis? A lealdade invisível, que é algo emocional, é uma coisa que você não presta atenção, mas acontece. O exemplo que eu trouxe agora é aquele exemplo de que de repente a sua avó gritava demais com você, você se sentia agredida, agredido, e não era legal para você. Você sabe como se sentiu. Mas você ama a sua avó, certo? E aí você cresce, agora você é um adulto. E na vida adulta, você repete os gritos. Você repete essa mesma postura. Ah, eu não faço a mesma postura, mas eu exagero. Por que você repete se dói? Se doeu em você, por que você repete? E acaba doendo os outros também, nos outros também. É o que nós chamamos de lealdades invisíveis. Nos relacionamentos familiares, acontecem muitas lealdades invisíveis. De uma certa maneira, foge à lógica, porque se você viveu uma experiência com a sua avó que doeu, você deveria não passar essa dor para frente. Mas instintivamente você passa. Por quê?
E não é tão simples mudá-la. Não é tão fácil. Às vezes você até identifica, mas não consegue mudar. Por que que você repete essa dor? Porque de alguma maneira, essa dor que você viveu, ela é um elo, um vínculo entre você e a sua avó. Então, quando faz esse elo entre você e a sua avó, mesmo sendo doloroso, você traz para você essa experiência de vida e você não quer abrir mão do vínculo que você tem com a sua avó. E abrir mão dessa postura, abrir mão dessa forma de ser, é abrir mão inconscientemente, ok? É abrir mão do vínculo que você tinha com a sua avó. Tudo fica misturado aí dentro. É ou não é assim? Tudo fica meio misturado. E aí, quando você vai expressar o que você quer, você repete o quê? O grito, o exagero, o excesso de cobrança. Você repete o controle, você repete o domínio, você repete anular o outro que está do seu lado, seja cônjuge, seja namorado, namorada, namorando, seja noivo, seja viventes. Você acaba reproduzindo algum tipo de, vamos dizer assim, repetição agressiva, porque se você deixar de repetir, é como se você deixasse o vínculo com a sua avó para trás. É assim no emocional, é assim que acontece, e isso não é uma verdade absoluta, isso pode ser mudado. Você pode continuar amando e tendo vínculo com a sua avó, mas não necessariamente trazer para si essa legalidade invisível, essa repetição que machuca você e machuca quem está perto. Alguém digitou aqui, ó. Minha avó maltratava muito a minha mãe, desde criança, mas a minha mãe sempre me tratou com amor. Mas a minha mãe... Não entendi a segunda parte, mas a minha mãe me trata com muita dor, muito amor. Eu entendi o seguinte, que a sua avó tratava a sua mãe com muita maldade e a sua mãe te trata com muito amor. Sua avó é velhinha, acho que é isso. Minha avó agora é velhinha, mas a minha mãe me trata com muito amor. Que bom que ela te trata com muito amor. Mas sabe qual é o ponto? É que às vezes as repetições, elas vêm nos exageros. Pode acontecer da sua mãe te tratar com muito amor, mas ela repetir exageradamente alguma coisa que te sufoca, por exemplo. Quando a gente fala do emocional, quando a gente fala sobre perspectivas de posicionamento, é muito interessante aprender a perceber que tudo aquilo que é exagerado adoece. Então, por incrível que pareça, todo exagero é danoso. Ah, sim, sua avó já faleceu. Meus sentimentos, então, por essa perda, espero que ela esteja assim num lugar muito bom, algo bem melhor. E que o bom carinho que a sua mãe aprendeu a ter se repita na sua vida. Só que quando a gente vai tratar do emocional, é muito interessante que algumas repetições, não sei se é o seu caso, tá certo? Tô falando aqui de experiências que a gente vive aqui na comunidade e na mentoria. Algumas repetições de exagero, elas surgem mascaradas, né? Digamos assim, como assim, doutora Tati? Ah, eu não tive amor, você não teve amor, a sua avó, o exemplo que eu trouxe, né? A sua avó gritava muito, você não soube o que é amor. Agora você não grita nada. Você não sabe usar a sua voz e você prefere calar, prefere ficar quieto, perdeu a voz, perdeu a estrutura de... Só um minutinho, gente, vou conectar aqui o carregador. Onde vejo? Acho que sim. Vai pro lado. Aqui? Isso, aqui. Fui na frente da tela, só um minutinho, gente. Não, pode não. Vira ele aí.
Tirar? Só um minutinho, gente, tá? Aqui, como eu falo, tudo é ao vivo. Vamos lá. Não tá indo, não. Então, qual é uma forma de observar? Vamos lá, voltamos. Qual é uma forma de observar as lealdades invisíveis que acontecem na sua vida e na sua história? Você precisa observar onde estão os exageros, onde estão as repetições exageradas. Só que eu volto no mesmo ponto, como psicanalista há 20 anos e mentora há mais de 10 anos. Todo exagero é danoso. E talvez você possa estar exagerando nos cuidados, você possa estar exagerando no seu temperamento, você possa estar exagerando em N situações, achando que está fazendo bem, fazendo tudo direito. Quando, na verdade, o exagero vai sempre causar algum tipo de desgaste, o exagero vai sempre causar algum tipo de desafio, algum tipo de comportamento muito ruim, muito danoso. Então, na formação em psicanálise, nos atendimentos em mentoria, na consultoria emocional, a gente está sempre falando sobre como aprender a perceber esses exageros e como mudar essa situação. Como identificar esses pontos da dor e como aprender a ser curado nesses pontos para que você não traga essas repetições afetivas para sua vida novamente, para que você não desgaste os seus relacionamentos, para que você não se desgaste, para que você não aceite abusos, para que você não aceite violência, para que você aprenda a identificar quem você é e a maneira com que você vive de verdade. Deixa só um minutinho, gente. Pode deixar, depois eu vejo isso aqui. Eu acho que dá para aguentar. Tava tentando colocar para carregar o telefone, mas não tá fluindo. Mas bora lá, nada atrapalha. Então aqui na comunidade, os nossos alunos, eles estão sempre conversando e dialogando com a gente, trazendo experiências afetivas, aonde a gente acaba percebendo a força e o poder do inconsciente e a gente também acaba percebendo o poder dessas lealdades invisíveis arrastadas nas famílias, repetidas na sua vida, na sua história, né? Aonde você se apega quando criança, né? Você se apega aí ao carinho. Eu dei o exemplo da avó hoje, tá bom? Mas você faça aí a sua leitura, você se apega ao carinho que tem pela pessoa, mesmo que essa pessoa tenha te marcado, te desgastado, te agredido, mesmo que essa pessoa tenha ensinado alguns exageros da parte dela, e você traz esse apego para a sua vida adulta, e esse mesmo apego e repetições de uma vida adulta vão acabar adoecendo você, vão acabar adoecendo o seu corpo, os seus relacionamentos e a sua história. Não tem como, é sempre o mesmo processo. Todas as vezes em que existiu algum exagero afetivo na sua história de infância ou durante a sua gestação, todas as vezes em que a sua família ela repete e traz informações e despejam legalidades exageradas e despejam formatos exagerados, você vai absorver isso como certo. E aí quando você cresce, você repete isso como exagero novamente, até que você entenda que pode e existe uma outra maneira de existir. Em uma das nossas lives do mês passado, agora em março, eu estava falando literalmente sobre legalidades e lealdades afetivas. E uma das pessoas que estavam assistindo, elas começaram um dos rapazes que estavam assistindo, um dos homens, ele começou a falar: você está falando exatamente o que eu vivo. Era sobre uma legalidade de um pai que tem as suas marcas, seus traços, que traz uma psicopatia, que trouxe uma criação violenta, que trouxe uma expressão de dor,
E aí agora esse jovem, ele é pai, agora ele tem filhos e ele está vivendo uma angústia muito grande, porque ele deseja não fazer isso com os filhos, mas quando ele percebe, ele já fez. E ele se deu conta das repetições durante a live. É claro que posteriormente ele chamou no direct, ele já se inscreveu na nossa mentoria, ele está fazendo um acompanhamento emocional, porque quando você quer ser curado, curada, quando você entende a importância disso, você se movimenta, você passa a entender que esse é um investimento na sua alma. Não é um tempo perdido, não é um momento de live, não. É um investimento onde aquilo que aconteceu com a sua vida na sua história anterior, com os seus pais, com os seus avós e que foi despejado em você, não tem que dominar a sua vida e não tem que ser lançado para a sua família e você para ali em você a legalidade. Mas você precisa aprender a parar essa legalidade e não adoecer também. E para isso existem os mentores, e para isso existem os processos de cura interior, e para isso existem a boa ciência, o bom conhecimento alinhado a uma espiritualidade saudável. E aí quando eu digo espiritualidade, obrigado pelos corações. Você que assiste a gente aqui a nossa live sabe que eu amo esses corações quando sobem. E quando eu falo espiritualidade, ok? Eu não estou restringindo a um modelo de conhecer a Deus, não, tá? Eu gosto muito de deixar bem claro que eu, Tatiana Lima, mentora e psicanalista, eu amo reconhecer a Deus como Criador, como Eterno, como alguém que eu chamo de Abba, de Pai. Amo a espiritualidade da presença dele em mim, amo entender sobre Jesus. Amo essa perspectiva, mas eu também sei que ele se revela através da natureza, sei que ele se revela através do amor que eu sinto em mim, sei que ele se revela através do amor que eu sinto pelo meu próximo, eu sei que ele se revela nos detalhes dos cuidados, eu sei que ele se revela quando eu aprendo a parar e contemplar, eu sei que ele se revela quando eu entendo como flui a energia no meu corpo. Então, assim, quando eu falo sobre espiritualidade, eu não trago rótulos do seu modelo como você acredita de Deus, em Deus. Eu quero dizer que você precisa aprender a perceber que existe algo que é muito além, muito mais sublime e soberano, e esse algo que é Senhor Criador de todas as coisas, gera uma energia que flui através de você. E essa energia é curadora. E todas as vezes em que você está em desarmonia interna, todas as vezes que as suas emoções se desarmonizam, todas as vezes em que a sua alma se desarmoniza, todas as vezes em que a sua identidade se desarmoniza, todas as vezes em que as suas crenças, aquilo que você acredita se desarmoniza, existem algumas culturas religiosas que colocam Deus, digamos assim, e esse processo de autoconhecimento em Deus com um único modelo. E assim, eu não acredito dessa forma, não vejo dessa maneira. Eu acredito que você precisa aprender a reconhecer a Deus. Como? Dentro de você. Porque no final da história, o que é esse? O caminho de cura sempre foi por dentro. Você tem que se curar para ser curador. Você precisa aprender a passar os processos de auto-reconhecimento interno para poder mostrar um caminho mais excelente para alguém. Eu amo esse versículo que diz: ama ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, com toda a tua compreensão, com tudo que você pensa, com tudo que você sente. Quer dizer, tudo que tem em você precisa reconhecer o amor de Deus. Quando você, dentro de você, reconhece o amor de Deus, as coisas aqui dentro mudam. Só que reconhecer o amor de Deus não é somente deixar com que Ele faça as coisas, é você reconhecer onde tem que fazer. Porque todo aquele que reconhece as suas faltas e as deixa, alcança o quê? Mudanças. Misericórdia. Então tudo passa por você, tudo passa por mim primeiro. Então eu reconheço a Deus, isso passa por mim. Quando passa por mim, eu preciso ser um ser humano melhor. Uma espiritualidade que não te melhora precisa ser revista.
uma espiritualidade, ou melhor, deixa eu me corrigir, um modelo de espiritualidade que você diz, e esse modelo de espiritualidade que você acredita não te melhora como pessoa, tem alguma coisa errada com você e com esse modelo. Um modelo de espiritualidade que não faz com que você reflita sobre as suas dores e diga que você precisa melhorar nisso, precisa ser revisto. Então, quando nós falamos aqui na comunidade transformar, quando nós falamos na mentoria, quando nós falamos nas imersões, quando a gente fala no curso sobre espiritualidade, eu estou falando sobre a oportunidade que você tem de reconhecer ao Criador e todo o poder que há nele, que já está em você. E esse reconhecimento precisa te conduzir para uma melhoria. Se não te melhora, se você está há 20, 30, 40, 50 anos professando o mesmo modelo, mas você só se percebe pior, eu quero te convidar a rever os seus conceitos e valores e a melhorar. Entendeu por que você está se agarrando naquilo que dói e você não está conseguindo viver o real potencial desse Deus, dessa eternidade, dessa potência de energia dentro de você? Compreende? Deixa eu subir aí o coração para eu entender que você está entendendo. Eu lido com pessoas que conhecem a Deus e são conhecidas dele, mas elas conhecem só de um jeito. Só conhece o Deus que tem que curar, só conhece o Deus que é justiça, só conhece o Deus que é punidor, o Deus que guerreia. Ainda não conheceu o amor, não conheceu a graça, não conheceu a bondade, não conheceu o respeito, né? Porque se eu tenho alguém que acredita em Deus diferente de mim, eu preciso respeitar. Eu costumo dizer que a gente vai conversar horas e horas sobre isso. Eu adoro conversar sobre essas questões. E a gente vai avaliar e reter o que é bom. E aí eu vou falar novamente, se você vive um modelo de espiritualidade que não te melhora como pessoa, alguma coisa está errada com você e com o modelo. E aí você precisa buscar um modelo de espiritualidade que vai te melhorar, que vai te reconectar com o Criador. Uma outra pergunta que fizeram recentemente para mim aqui na nossa comunidade, falando de alma, de espiritualidade, de estrutura, o pessoal eles estão bem próximos. E se você ver no meu Instagram também vai ver que eu sou apaixonada por cachoeira, por natureza, por planta, por praia. Pôr do sol, lua, eu gosto de sentir a natureza. E alguém falou assim, ué Tati, mas agora você só busca Deus na natureza? E eu falei assim, eu não preciso buscar, porque os céus revelam a glória dele. Eu só estou me integrando àquilo que já é manifestado. Se você não consegue parar para perceber a beleza de uma flor que desabrocha, todo o processo que ela passa para poder abrir a sua pétala. Se você não conseguir reconhecer a beleza de um raio de sol que entra e aquece o seu corpo e faz com que os nutrientes nos seus ossos sejam fixados, vitamina D é fixado pelo sol. Se você não consegue reconhecer a beleza da lua que mexe com as marés, mexe com a natureza, ela não vai mexer com o seu corpo. A lua, ela rege o nascimento das crianças. As mulheres mais antigas, as lindas e maravilhosas parteiras, ou hoje chamada doulas, né? Quem conhece uma doula aí, sinta-se agraciado, chega perto dessa mulher e conversa com ela sobre fluxo de vida. Você tem aí uma doula? Essas mulheres, elas contavam com muita sabedoria os tempos lunares para que entendesse das gestações. Entende? Se o vento é capaz de mover as nuvens, ele não é capaz de mover o bom ar e o fluxo do oxigênio para que você respire? As plantas, quantas plantas como essa daqui, por exemplo, a ráfia, fazem bem para quem tem rinite? Quantas plantas vivem processos de desintoxicação do ambiente? Quantas plantas são curadoras? Tem processos químicos nas plantas de produtos naturais. Estude um pouco sobre fitoterapia, eu sou apaixonada por fitoterapia. Então, é preciso vencer e desmistificar algumas crenças
para que você entenda a manifestação da glória de Deus, a manifestação desse poder, a manifestação desse modelo de vida num todo, porque hoje, século 21, a boa ciência registra que um banho de floresta, chamado breathwork, ele é curador, ele diminui em até 70% o nível do seu estresse. Se você estiver com estresse e for fazer uma caminhada numa floresta e aprender a contemplar, porque não adianta caminhar e ficar reclamando, você tem que caminhar e você precisa respirar, você precisa apreciar, você precisa se permitir 2 horas de boa caminhada e de apreciação. Diminui o seu estresse em até 70%. Hoje a boa ciência entende e diz nas neurociências que você caminhar numa praia durante pelo menos 40 minutos, ouvindo aquele fric-fric, aquele som que faz dos pés na areia, as ondas marinhas penetram no seu cérebro e trazem uma equalização de energia e você acalma. Hoje a boa neurociência explica que você precisa tomar pelo menos meia hora de sol todos os dias pela manhã, para que as moléculas do seu corpo recebam energia. Então não é à toa que eu vou para a rua, não é à toa que eu vou na caminhada, sempre tem um motivo, tá certo? Sempre é para curar, mas você precisa aprender a curar. E é para isso que a gente faz aqui na comunidade Transformar, por exemplo, a tenda, que é a tenda terapêutica. A gente se reúne às quintas-feiras, tem dia que é online, tem dia que é presencial. E na tenda terapêutica você aprende a identificar métodos de cura para a sua alma. Um outro evento que vai ter esse ano será a imersão, a nossa imersão emocional. Na imersão, aí já é na natureza, no meio do mato, é uma coisa para trazer essa contemplação de cura para a sua vida, tá certo? Bom, eu vou precisar estar encerrando a live nesse horário de hoje. Tem uma outra pergunta aqui. Você acredita em reencarnação? Essa é uma temática boa para uma próxima live, você topa? A gente conversa sobre uma forma de ver a religião, reencarnação. É bem interessante, tá? Mas vou precisar deixar para uma outra oportunidade, porque é muito grande o tema e precisa de tempo, tá bom, bonita? Então é isso, olha, eu vou estar encerrando a live. Como eu digo sempre, muito obrigado pelo seu carinho e presença. Espero ter contribuído para o bem na sua vida. Compartilhe essa live com alguém, tá certo? E segue a gente nas redes sociais. Essas lives, elas estão ficando gravadas nas nossas redes sociais. Então é só você ir lá no destaque, tem uma bolinha lá escrito redes sociais e você já se inscreve para poder receber as notificações sempre, tá bom? Ó, um beijo, um abraço.